Como a irmã já disse, eu sou Rafael, sirvo como pastor ali na Igreja Batista do Japuri, em São Vicente, ali, fronteira com a Praia Grande, né? Aqui na frente está a minha esposa, Paula, e meu filho Gabriel, está no colo dela. Gabriel é solteiro, a gente está já recebendo currículos para analisar. Eu me sinto muito bem aqui nesse lugar. Durante 18 anos da minha vida, eu estive aqui. Me lembro as primeiras lembranças neste lugar. Minha família sempre fez parte disso aqui. Isso aqui era minha família, minha casa, né? E sempre que eu venho aqui, lembranças muito boas brotam assim no meu coração. Estava falando com o Júnior, que é da minha igreja também, que quando eu era pequeno, eu e meu irmão, a gente chegava, entrava e a gente adentrava esses mesmos bancos por baixo e só vinha sair aqui na frente. Então esse chão já foi muito bem limpo pelas minhas roupas quando criança. São coisas assim inesquecíveis. Estava lembrando, enquanto eu olhava o pastor Wilson aqui na frente, que os cabelos dele não eram tão branquinhos assim, não. Eu lembro de uma vez, isso para dizer que eu era sempre uma criança muito bem comportada, né? Que a gente estava assim num domingo e de repente o pastor da frente leu uma lista de nomes assim de adolescentes e falou: fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Rafael, que sou eu, e Leonardo, que era o meu irmão, conversar comigo no gabinete. E a gente ficou em choque assim, falando: mas o que aconteceu e tal? E aí a gente foi pro gabinete e quando chegou lá o pessoal falou assim: pastor, o Rafael e o Leonardo não estavam. Aí ele: não, então vocês podem sair, pode sair. A gente, mesmo que não estivesse na confusão, era levado para a hora da bronca, né? Mas foi um tempo muito bom. Sem dúvida alguma, o pastor Wilson é um dos maiores evangelistas que eu conheço na minha vida. Não consigo nem imaginar quantas pessoas virão a conhecer Cristo através da vida dele. Neste lugar aqui, é bem provável que dentro da minha vida todinha de ministério eu não alcance esse número. Mas louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Gostaria de compartilhar com vocês Mateus capítulo 5, que é o tema de hoje, né? O tema que me enviaram é: vocês são o sal da terra, e é Mateus capítulo 5, verso de número 13. Mateus 5, verso de número 13. Todos estão comigo, amém? Diz assim o texto: vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder a sua qualidade, como restaurá-lo? Para mais nada presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós acabamos de ler um verso do texto sagrado. Nós temos a consciência que, se não for uma ação sobrenatural do Teu Espírito Santo, nós não vamos conseguir compreender as realidades espirituais contidas nesse texto. Se não for uma ação sobrenatural do Teu Espírito Santo, nós não seremos transformados através dessa leitura. E é por isso que nós clamamos a Ti por isso. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha até nós e fale diretamente a cada um de nós. Que nós possamos estar atentos à Tua voz, Senhor. Que nós possamos estar ansiosos por saber aquilo que o Senhor deseja falar conosco. A gente sabe que a gente não merece isso do Senhor. Nós temos a consciência de que aquilo que nós temos vivido em nossa vida merece mais juízo do que amor da Tua parte. Mas conhecemos também a Tua graça e a Tua misericórdia. E sabemos que é por isso, por causa desse Teu amor imenso, por causa dessa graça inexplicável,
O Senhor nos dá a oportunidade, mais uma vez, de sermos impactados pelo poder da Tua Palavra. E é por isso que nós clamamos essa noite em nome de Jesus. Pai, eu em particular gostaria de colocar diante de Ti mais uma vez as minhas limitações, a minha incapacidade, meu ser imperfeito, pecador, e reconhecer, Pai, que sozinho eu não posso fazer diferença nenhuma neste momento. Reconhecer que se a palavra for levada no meu coração, ela não vai causar transformação nas vidas. Mas se o Senhor, por misericórdia, decidir utilizar a minha vida, coisas extraordinárias podem acontecer essa noite. Eu me coloco à tua disposição para isso, clamando a Ti por perdão, clamando a Ti para que o Senhor controle o meu ímpeto de falar da minha própria experiência, do meu próprio coração, e pedir que o Senhor domine totalmente o meu ser, para que eu fale somente aquilo que o Senhor desejar falar. Esse é o nosso desejo essa noite, é a forma com que eu me coloco diante de Ti, é a oração que nós clamamos, porque eu também preciso ouvir a Tua palavra, e que toda a honra e glória seja dada ao Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. É bem provável que você já tenha ouvido milhões e milhões de vezes esse mesmo verso, e é difícil a gente trazer algo novo sobre um verso tão conhecido. Então a primeira coisa que eu gostaria de falar para você é que aquilo que eu vou falar hoje não tem nada de novo, mas uma das coisas que o ministro da palavra tem a obrigação de fazer é lembrar as pessoas sobre conteúdos espirituais que muitas vezes durante a nossa jornada de vida nós acabamos esquecendo e deixando de lado, para que você possa olhar para a sua vida, fazer uma análise e corrigir a sua trajetória, se assim for necessário. Eu espero que hoje seja uma grande oportunidade de Deus na transformação da sua vida. Pergunta para a pessoa do seu lado se ela costuma ler uma carta do meio, se ela costuma ler 2 versículos assim, dois trechos da carta no meio, e depois ela já sabe o conteúdo todinho da carta. Pergunta para a pessoa do seu lado. Vou fazer uma pergunta que vai ser mais complicada. Alguém nesse último ano recebeu, não é cobrança, ok? Não é conta para pagar. Alguém recebeu uma carta? Uma carta, não estou falando de conta, ok? Eu não estou falando do banco que lembrou de você no seu aniversário e disse que você tem uma... Não, escrita à mão. Escrita à mão? Alguém escrita à mão? Carta de político não vale. Essa daí tá uma... É raríssimo, não é? A Bíblia, principalmente o Novo Testamento, existem 27 cartas. São cartas. Sabe qual é o problema? Na maioria das vezes a gente pega a carta e a gente lê uma frase no meio da carta e acha que conhece tudo da carta. Não é loucura isso? Mas a maioria das pessoas às vezes fazem isso. Pega um texto do nada e acha muito bonito o versículo, mas não sabe onde é que aquele versículo está inserido, sabe? Qual é o raciocínio? Alguém escreveu aquela carta. Até chegar àquele versículo, muita coisa se passou antes. Por exemplo, quando a gente lê Mateus capítulo 5, verso 13, 4 capítulos já passaram.
Alguém escreveu essa carta. Escreveu para alguém também. E se a gente ignorar todas essas coisas, a gente acaba perdendo a preciosidade da intenção que o autor bíblico teve, inspirado pelo poder de Deus, para escrever exatamente esse verso. Então, vamos fazer algumas perguntas para a gente conhecer a carta. Você sabe quem escreveu essa carta? Quem escreveu essa carta? Rapaz, vocês estão mal, hein? Vocês estão lendo a carta, não sabem nem de quem? Isso, um homem chamado Mateus. Talvez você não saiba que Mateus, também chamado de Levi, por Marcos e Lucas, ele escreveu essa carta mais ou menos no ano 50 da era cristã. Isso significa que fazia mais ou menos uns 17 a 20 anos que Jesus tinha morrido. Nessa época, a perseguição contra os cristãos estava crescendo cada vez mais. O auge dessa perseguição naquele tempo se daria ali pelo ano 70 e depois pelo ano 100, mas nesse momento as pessoas já estavam sendo muito perseguidas. A maioria das pessoas que eram convertidas a Cristo nessa época eram de judeus. Por isso Mateus escreveu essa carta para judeus cristãos, no início da igreja. O que acontecia? As pessoas elas começaram a ter uma fé verdadeira em Cristo, mas conforme o tempo ia passando e a perseguição ia aumentando, as pessoas começavam a questionar e a duvidar de algumas coisas, porque os judeus à sua volta vinham com muita pressão e muitos questionamentos, dizendo assim: olha, se Jesus era de verdade o Messias, por que ele morreu? Se Jesus era de verdade o Messias, por que nós não estamos vivendo o reino de Deus prometido pelo Messias? Se Jesus era o Messias, por que ele veio de Nazaré? As profecias diziam que Jesus vinha de Belém, não de Nazaré. Se Jesus era o Messias, por que ele nasceu de uma mulher casada? As profecias diziam que ele vinha de uma mulher virgem. E olha, a gente não tem tanta certeza sobre a autoridade desse Messias que vocês dizem. E as pessoas começavam a questionar e elas não tinham nenhuma base. Elas não tinham onde buscar essa informação. Mateus, percebendo isso, ele teve, motivado pelo Espírito Santo, a intenção de escrever essa carta exatamente para acabar com todas essas dúvidas, para dar convicção às pessoas, para elas conhecerem de verdade Jesus, e para elas entenderem que Jesus tinha um plano perfeito. Dentro disso, Mateus começa lá no capítulo 1 dizendo: os profetas diziam que Jesus seria descendente de Davi. E aí ele começa a dar toda a genealogia, a descendência, até chegar Jesus. Dizia que ele viria de uma virgem. Mostra a história como Maria gerou no seu ventre, do Espírito Santo, de uma ação divina, Jesus. Mostrou como ele nasceu em Belém, cumprindo as promessas. Então Mateus vai explicando passo a passo para o judeu, para ele ter uma convicção. Qual convicção? Jesus é o Messias. E aí ele divide dentro do livro 5 sermões que são muito importantes. E no capítulo 5 tem o primeiro deles, chamado Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. Eu quero que você imagine o seguinte: você é um judeu no início da era cristã. Eu quero que você imagine que você é uma pessoa que está sendo perseguida.
Uma pessoa que está correndo risco de perder a sua vida por amor a Cristo. Uma pessoa que tem sido diariamente humilhado pela sua fé. Alguém que tenha um descrédito na sociedade pela maneira que você crê. Eu sei que nós como brasileiros temos dificuldade de se observar dessa maneira, mas eu gostaria que por um pouquinho só você pensasse desse jeito. Nos primeiros versos do capítulo 5 de Mateus estão descritas as bem-aventuranças, não é isso? Então você, imaginando que você é um judeu, como é que você receberia essa carta e começaria a ler o capítulo 5 dizendo assim: bem-aventurados os pobres em espírito, sendo você um pobre oprimido naquela época. Bem-aventurados que choram, sendo você alguém que chorava pelos mortos da sua família por amor a Cristo. Bem-aventurados humildes, sendo você tirado tudo aquilo que você tinha, porque tinha que fugir de cidade por cidade. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, você que era injustiçado todos os dias da sua vida. Bem-aventurados misericordiosos, porque apesar de você levar um tapa na cara todos os dias, você dava a outra face. Bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores. Aí verso 10, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. As pessoas olhavam para esse texto e gerava dentro delas esperança. Elas falavam assim: há 20 anos atrás Jesus já tinha dito isso, e tinha dito que a gente seria feliz se vivesse essas coisas, porque a nossa recompensa espera não neste mundo, mas no mundo vindouro. As pessoas criavam esperança. E aí a gente chega no verso 13 e ele diz: vós sois o sal da terra. O que você precisa entender quando você lê esse verso é como um judeu naquela situação entendia esse verso. O que para eles, como chegava essa informação? Como Mateus queria que isso chegasse até eles? Você precisa entender que a vida de Jesus Cristo, o seu ministério, que durou cerca de 3 anos e meio, teve muitos e muitos eventos. Mateus selecionou aquilo que ele achou de mais precioso para aquela comunidade de judeus cristãos. Dentro daquilo que ele achou de mais precioso, ele achou muito importante colocar esse trecho do Sermão do Monte. Dentro desse trecho, ele selecionou exatamente essas palavras de Jesus: vós sois o sal da terra. Preciso dizer primeiro que a expressão vós sois é uma expressão contínua, ou seja, você sempre é o sal da terra. Quando você acorda de manhã, está preparando café, você é o sal da terra. Quando você dá um bom dia para sua família, é o sal da terra. Quando você cumprimenta o seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, é o sal da terra. Quando você sai e está andando pela rua, é o sal da terra. Quando você entrou no ônibus, sal da terra. Quando você chegou no trabalho, sal da terra. Quando você saiu do trabalho e foi para a faculdade, para o seu lugar de estudo, você é sal da terra. O sal da terra você é em todas as situações. Não existe um momento em que você não seja. Jesus faz questão de afirmar com convicção de que você está sempre vivendo essa realidade todo instante da sua vida. Não importa se está chovendo ou se está fazendo sol. Não importa se você acordou de bom ou mau humor, se você está em paz ou atribulado no seu coração, se você está vivendo um momento relax ou um momento de extrema ira,
Você ainda é sal da terra. Mas o que quer dizer ser o sal da terra? Essa é a grande questão do texto, não é verdade? Agora, a gente não pode tentar interpretar o que seja sal da terra como um brasileirinho vivendo no ano de 2018. A gente precisa entender o que é sal da terra para um judeu que vivia lá no ano 50 da era cristã. Então, como é que a gente consegue entender isso? A Bíblia nos ajuda. A Bíblia nos diz e nos explica as coisas que nós não sabemos. Os jovens com certeza têm uma Bíblia no seu celular, no aplicativo. Se você não sabe alguma coisa, você pode buscar ali no seu aplicativo um lugar de pesquisa e digitar sal. Pronto! Vai aparecer todos os textos da Bíblia que tem a palavra sal. E dentro desses textos pode haver uma explicação do como o judeu entendia o que era sal. Vou precisar de 4 voluntários para ler 4 textos para mim. O primeiro vai ler o texto de Levíticos 2,13. Levíticos, capítulo 2, verso 13. Outra pessoa, abra em Números 18, 19. Números 18, 19. Outra pessoa vai abrir em Jó, capítulo 6, verso 6. Jó, capítulo 6, verso 6. E a última pessoa vai abrir em Lucas, capítulo 14, verso 34 e 35. Lucas 14, 34 e 35. Quem achou Levítico 2, 13 pode ler. Esse texto fala sal da aliança de Deus. Muito interessante dentro desse texto em Levítico, sal ele tem um simbolismo de pureza, de santidade, entende? Sal era muitas vezes observado desse jeito, como algo puro, algo que não se corrompia. Muito interessante, por exemplo, quando você observa lá em Gênesis a história de Ló. Você lembra da história de Ló? Que ele teve uma briga lá com seu tio Abraão, cada um foi para um lado. Ló resolveu ir para os lados de Sodoma e Gomorra. E o texto diz que Deus resolveu destruir aquele lugar como um juízo. Destruição nesse tempo era uma ação divina de purificação da terra. Você lembra disso? O texto diz que um anjo foi lá e tirou a família de Ló, não foi? O anjo foi muito claro para a família de Ló: saiam e não olhem para trás. O que aconteceu com a mulher de Ló? Olhou para trás. E o que ela virou? Uma estátua de argila. Foi de sal? Foi de sal, foi. Por que não foi uma estátua de argila? Por que não foi uma estátua de areia? Uma estátua de metal? Porque só o sal significava pureza. Deus purificou a cidade na sua destruição e purificou aquela mulher que estava vinculada àquela cidade. Entende o significado do sal? Pureza. Outro texto, Números 18, 19. Amém? Aliança de sal eterna. Sal também é observado como alguma coisa que preserva, não somente um
um alimento na Bíblia, mas ele era símbolo de uma preservação de aliança. Ou seja, quando as pessoas firmavam um contrato, um dos simbolismos desse contrato era sal. Até hoje, entre os judeus, quando é feito um contrato, eles partilham de um pouco de sal de um mesmo recipiente ou de uma pedra de sal. Para quê? Para mostrar que aquela aliança, aquele contrato vai ser preservado pelo simbolismo do sal. Então, pureza, preservação contra a corrupção, contra o apodrecimento. Outra pessoa, Jó 6:6. Ou convencer. Nesse texto fala de sal utilizando como a gente utiliza hoje, como tempero. Não é assim? Quem gosta de comida com pouco sal? Opa, alguns levantaram. Quem gosta de comida com muito sal? Não, todo mundo gosta de sal na medida certa, não é isso? É, muito bom. Quando você coloca sal no alimento, aquele alimento fica com gosto de sal? Não. O sal ele tem uma capacidade extraordinária. Sabe o que ele faz? Ele realça o melhor do sabor do alimento. Porque se o sal tivesse um gosto específico, tudo aquilo que a gente colocasse sal ia ficar com gosto de sal. Mas, por exemplo, quando tem o feijão temperado na medida e você coloca na boca e você prova, você fala, nossa, esse feijão está extraordinário. Você nunca vai dizer esse sal está extraordinário. Não é verdade? Assim como qualquer outro alimento que a gente utilize para tempero, sal. Então, sal ele extrai o melhor do alimento. Ele realça aquilo que tem de melhor. O texto em Jó ele compara um tipo de alimento que sem sal é terrível. Já comeu ovo sem sal? Já fritou um ovo e comeu ele sem sal? Ruim demais, não é? Mas quando coloca o sal, perfeito, é ótimo. Último texto, Lucas 14, 34 e 35. Amém? Dentro desse texto ele fala do sal também como adubo. Minha avó trabalha com plantas. É verdade, dá para usar sal como adubo? Tem algumas plantas que se dão muito bem com esse incremento na terra. Ela traz de novo qualidades minerais daquela terra que possibilita o nascimento de plantas, de árvores e que voltem a dar frutos também. Então, sal para o judeu significava pureza, conservação, tempero, adubo. Todas essas ações estavam na cabeça do judeu. Quando o judeu para e lê esse texto, ele diz: vocês são o sal da terra. De pronto ele entende o que significa sal. Quando ele lê esse texto, diz assim: Jesus disse que eu sou a todo momento, a todo instante, em qualquer hora do meu dia, em qualquer lugar onde eu esteja, sozinho ou acompanhado, eu sou a pureza daquele lugar. Consegue entender isso? Os lugares onde você está tem pureza? Eu lembro quando eu trabalhava na empresa fazendo manutenção de elevadores. Às vezes a gente sentava na hora do almoço e aí rolava alguns assuntos de homem. Toda vez que eu estava, esses assuntos não vinham para a mesa. As
as pessoas falavam, olha, vamos mudar de assunto porque o Rafael... Olha, a gente vai fazer aquela festa lá e tal, mas, olha, o Rafael, ele não vai. Rafael não conta essas coisas. Rafael é santinho. Sabe qual é o problema, gente? Santinho pra gente virou xingamento. Ao invés da gente ficar feliz, a gente tem ficado triste. Principalmente a juventude. Quando elas são cortadas do relacionamento com a galera porque tem um posicionamento de santidade diante de Deus, sabe o que acontece? Fica triste. Mas o que Jesus está dizendo é que nós precisamos viver o contrário, nós precisamos ser santos. Nossa vida precisa gerar pureza. A gente precisa ter posicionamentos firmes com relação à pureza. Hoje, dentro das igrejas, a gente tem um grande desafio. A gente precisa fazer com que o jovem, principalmente o homem, mas as mulheres também, creiam que Deus quer o melhor para as suas vidas. Porque os jovens não estão crendo mais nisso. Quer uma prova? Dificilmente um jovem hoje se casa virgem, sabe por quê? Porque ele prefere acreditar naquilo que as pessoas do mundo falam, do que preservar a sua pureza diante de Deus. As pessoas estão colocando na balança as intenções do mundo e aquilo que a palavra diz, e na sua balança corrompida que é a sua vida, tem ganhado as coisas do mundo, tem tido mais peso. Mas o texto fala que nós precisamos manter a pureza. Cristão de verdade não faz piadinha suja. Cristão de verdade é aquele que sai do grupo do WhatsApp quando aparece o primeiro vídeo pornográfico. A gente não pode ter contato com impureza. A gente precisa ser puro. A gente precisa viver um padrão de Cristo para as nossas vidas. Dentro do segundo ponto diz da questão da corrupção. Sal não deixava com que o alimento se corrompesse. Era o símbolo das alianças. Alianças que não seriam quebradas, não seriam corrompidas pela ação do sal. E nós? Onde nós chegamos? Onde nós estamos? Existe corrupção? A palavra corrupção no nosso dia é o que mais a gente vê no jornal, né? Ligou o jornal, corrupção, 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 corrupção. Vai para o debate dos candidatos, corrupção, 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 corrupção. Sabe por que na nossa política existe tanta corrupção? Porque você é corrupto. Você. É com você mesmo que eu estou falando. Aqueles homens que estão lá, eles são só um reflexo daquilo que nós somos como brasileiros. Brasileiro é corrupto. Quer ver alguns exemplos? Eu chego no supermercado, eu vou lá e estaciono o carro, e de repente, quando eu saio do meu carro, eu vejo que na vaga destinada a idosos, parou um carro e saíram do carro 4 jovens. Só que no vidro do carro está lá a plaquinha do idoso. Vai lá, coloca a plaquinha e sai 4 jovens do carro estacionados na vaga do idoso. Sabe o nome disso? Corrupção. As pessoas entram, olham assim, rapaz, eu sei que eu tenho que comprar um saco de lixo, mas eu não lembro quantos litros é. Sabe o que eu faço? Eu vou abrir um saco aqui só para ver. A pessoa abre o saco, tira um saquinho de lixo, olha o tamanho assim e fala assim, é esse aqui. O que ela faz? Deixa o saco aberto lá,
pega um fechado e leva no caixa. Sabe qual é o nome disso? Corrupção. A pessoa vai e começa a encher o seu carrinho com compras, e aí tem um filho pequeno, coloca o filho pequeno dentro do carrinho, e aí o filho pequeno, brincando dentro do carrinho, rasga o saco de arroz, do feijão, do açúcar. O que a pessoa faz? Pega o saco aberto, devolve no lugar, pega um fechado. Qual é o nome disso? Corrupção. 2 pessoas na fila de 10 volumes, cada um separa com o outro, para dizer na fila que está cada uma com 10 volumes, sendo que as pessoas estão juntas e vão pagar no mesmo instante. Qual é o nome disso? Corrupção. Isso só no mercado. Se você for para outros lugares, a corrupção ela está lá dentro. Mas o sal é exatamente o oposto disso. O sal não permite que a corrupção chegue. Ele preserva aquilo que é bom, aquilo que é puro. A corrupção ela vem e ela é muito sorrateira, sabe? Olha, se alguém me ligar, diga que eu não estou. Olha, ou eu saio, ou você desliga o telefone. Porque se tocar e perguntar sobre você, eu vou dizer que você está aí. Sal. Rasgou o produto que estava no meu carrinho, chega lá no caixa, moço, eu vou pedir para o rapaz trocar porque o seu saco de açúcar está rasgado. Não. Foi meu filho que rasgou o saco de açúcar. Pode passar que eu vou pagar o saco rasgado. Sal. Entende? O sal é aquele que não se conforma com a injustiça. Olha, moço, eu sei que você deve estar com muita pressa, mas essa fila aqui é preferencial e tem um idoso ali. O idoso vai passar na frente. Sal. Você vai arrumar briga. Você pode apoiar, mas tem que ser sal. Um dia eu estava no supermercado, só para a gente sair do supermercado. Um rapaz veio, colocou as compras em cima assim e deixou o engradado de cerveja na parte de baixo. E o carrinho passava na frente e a moça não viu o engradado de cerveja. Ela foi, passou todas as compras dele e ele foi, parou o carrinho atrás do balcão lá, ela não conseguia ver. E aí? Moça, o rapaz não passou o engradado de cerveja. Sal. Pastor, e se ele estiver armado? E se ele estiver esperando você lá fora? E se ele marcar a placa do seu carro? E se ele... Lembra das bem-aventuranças que a gente acabou de ler? A gente precisa ficar feliz se a gente for perseguido por ser salvo, por ser justiça de Deus nesse mundo. É assim que funciona. Outro ponto que é a questão de nós usarmos o sal como tempero é você entender que o sal ele não modifica o alimento. Ele só extrai do alimento o melhor. Não é assim que funciona? Eu quero dizer para você que você, como sal, precisa extrair o melhor das pessoas que estão ao seu redor. Ao invés do lugar onde você chegar se tornar um ambiente pesado, triste, ruim, onde cada um faz um grupinho diferente, no lugar onde o sal chega, ele realça o melhor do que cada um
não tem em si. Olha, fulano de tal era assim, assim, assim. Mas depois que ele começou a andar com aquele ali, precisa ver como melhorou. Eu acho legal, já ouvi isso várias vezes quando eu era líder de jovens, dos pais chegando e dizendo assim: Rafael, meu filho está andando com más companhias. E eu sempre falo: sério? Está andando com um grupinho que faz isso, que faz isso, que faz isso, que faz isso, que faz isso. Aí eu falo: sério, sério. Mãe, eu preciso dizer para você uma realidade. Seu filho não está andando com más companhias. Não, pastor, não. Seu filho é uma má companhia. Ele está lá nesse meio porque ele gosta de fazer as mesmas coisas que você acabou de dizer para mim. Mas você, como mãe, pode ser sal na vida do seu filho e extrair dele o melhor que ele tem. Entende isso? Quem é especialista nisso é um homem chamado Jesus. Já ouviu falar? Um dia ele se encontrou com uma mulher perto de um poço. E ele resolveu puxar um papo com ela. Aquela mulher era uma mulher samaritana, de vida promíscua. Já teve vários relacionamentos. Ela tinha vergonha de falar com qualquer pessoa na cidade. Em uma conversa com Jesus, sabe o que aconteceu? Se você tiver curiosidade, leia melhor o texto em João capítulo 4 quando você chegar em casa. O texto diz que depois da conversa que ela teve com Jesus, ela se tornou a mulher missionária samaritana. O texto diz que imediatamente ela foi na cidade e pregou Jesus para a cidade inteira. E todas as pessoas da cidade vieram falar com Jesus. Jesus conseguiu extrair daquela mulher o melhor dela. Se você chegar para o seu filho e ficar apontando para ele os erros dele, sabe o que vai acontecer? Nada. Se você chegar para os seus pais e ficar apontando os erros dele, sabe o que vai acontecer? Nada. Nós, como sal, precisamos extrair o melhor do nosso próximo. Não é apontando o erro dos outros que a gente consegue trazer pessoas para Cristo. É sendo sal. E o último ponto é Lucas capítulo 14, que fala que sal é o adubo, né? Você lembra que Jesus um dia ele falou uma parábola do semeador? Você lembra? E disse que quando o semeador saiu para semear, a semente foi caindo pelo caminho, cada uma, e aquela que frutificou foi a que caiu em terra boa, não é isso? Olha só o que Cristo está falando aqui. Nós somos aqueles que podem fazer daqueles que estão ao nosso redor, fazer do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus amigos, dos seus empregados, dos seus patrões, dos seus colegas do lugar de estudo, dos seus professores, das pessoas que estão ao seu redor no dia a dia. Você pode fazer dessas pessoas uma terra boa para que a semente do Evangelho chegue. Que coisa extraordinária, não é? No momento que você passar a se relacionar com as pessoas, elas podem melhorar e serem mais receptivas à palavra de Cristo. Cada uma dessas características nós precisamos viver todo momento do nosso dia, a todo instante, em qualquer lugar onde nós estivermos, em qualquer situação do nosso dia. Sabe o que é triste nesse texto? A ênfase maior não é em vós sois o sol da terra. A ênfase
maior desse texto é o restante do verso. Leia comigo aí Mateus 5,13, diz assim: mas se o sal perder a sua qualidade, como restaurá-lo? Para nada mais ele presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Irmão, eu gostaria de dizer para você que Jesus ele não estava preocupado quando as pessoas lessem isso aqui, se elas iam entender o que é ser sal ou não. Porque o judeu, na hora que lesse, ia entender perfeitamente o que é ser sal. Pureza, conservação, tempero e adubo. Pronto. O que Jesus queria que as pessoas prestassem atenção é que, se elas perdessem a sua qualidade de exercer essas funções, de levar pureza ao lugar onde estão, de levar preservação contra a podridão e corrupção deste mundo, se elas não buscassem nos outros as melhores qualidades, se elas não arassem a terra e preparassem para o Evangelho, sabe o que aconteceria? O texto diz que elas não teriam proveito algum. A minha versão diz: não prestam para nada. Nós estamos vivendo um tempo de igrejas imprestáveis, de juventude emprestada, de pessoas que não sabem o que é ser sal. E Jesus já falava isso antes mesmo que acontecesse. Jesus, quando fala para a gente ser sal, Ele não está dizendo para você que você precisa fazer algo para ser sal. Não é verdade? Ele diz que nós somos. Acabou. Sal é sal e ponto final. Só que o texto diz: existe uma possibilidade. Sabe qual é a possibilidade? Do sal perder o seu valor. Se isso acontece, nós não prestamos para nada. Quando a gente não presta para nada, naturalmente nós deixamos de trazer pureza, nós deixamos de trazer preservação, nós deixamos de trazer sabor, e nós não somos mais adultos para este mundo. Exatamente como nós temos vivido hoje. Quando eu penso em jovens, eu tenho uma dor no coração. Porque eu observo jovens, e aqueles que mais me dão medo são os filhos de crente. Observo a vida deles, e eu não consigo diferenciar eles em nada de um jovem que não conhece a Deus. Tem o mesmo corte de cabelo, usam as mesmas roupas, ouvem as mesmas músicas, têm os mesmos pensamentos de futuro, entram nas mesmas faculdades, são incentivados e aplaudidos pelos pais com coisas que deveriam ser vergonhosas. Como é triste ver pais crentes felizes porque o seu filho solteiro engravidou uma moça e vai ser vovô. Coisas que deveriam ser vergonhosas são louvadas hoje no Facebook. Sabe o que a gente deixou de ser? Sal. Onde não existe sal, a impureza, a corrupção, a falta de sabor, há uma terra morta. É como nós estamos vivendo nos nossos dias. Há um tempo atrás, um jovem perguntou para mim: pastor, eu acho que nunca na história
história desse mundo, o ser humano viveu um estado de declínio moral tão grande, não é verdade? Aí eu falei com todas as letras: não. Não, pastor? Eu falei, não, lógico que não. Sério mesmo? Sério? Quer ver uma coisa? Deus, ele já destruiu esse mundo inteiro. Você lembra da história de Noé? Deus é assim. Quando chega ao limite da corrupção do homem, quando ele vê que não existe mais oportunidade de arrependimento, ele elimina. Ele fez com a geração de Noé, ele fez com Sodoma e Gomorra, como a gente citou aqui, ele fez com povos em Canaã, como Jericó, que a gente fica cantando, né? Ele fez com os amalequitas, por exemplo, e ele fez com o seu próprio povo, os judeus. Você lembra que eu comecei esse estudo dizendo que quem escreveu o texto foi Mateus e que ele escreveu para judeus? Esse texto diz que se eles deixassem de ser sal, eles não serviriam absolutamente mais para nada, a não ser lançados fora e pisados pelos homens, não é isso? Quando você chegar em casa, entra lá no Google e digita lá: destruição de Jerusalém no ano 70. Destruição de Jerusalém no ano 70. Sabe o que você vai encontrar? Você vai encontrar um período de guerra em que os judeus foram quase que totalmente exterminados deste mundo. Aquele período, comparado com o que Hitler fez, é como se Hitler fosse uma criança. Consegue compreender isso? O número de mortos de judeus naquela época foi perto de 2.600.000 pessoas, o que quase eliminou os judeus da face da terra. Sabe por quê? Porque aquele que não é salvo não presta para nada. Sabe o que Jesus está alertando esse povo aqui? Se vocês não fizerem a sua parte, não tem por que vocês continuarem com vida. Quando o texto fala em que não serve para outra coisa a não ser pisado pelos homens, naquela época o templo devia ser um lugar magnífico, e o chão do templo era feito de mármore, lindo, belíssimo. Existe um período curto em Jerusalém onde neva e chove bastante. Por causa disso, aquele mármore se tornava uma tragédia anunciada. Pessoas escorregando e caindo a todo momento. Sabe o que as pessoas faziam? Jogavam no mármore sal. Qual sal? Aquele que não tem valor, aquele que não tem qualidade, aquele que não salga nada. Jogavam ali e as pessoas pisavam neles. É isso. Irmãos, se nós não formos sal, nosso final é o mesmo. Porque o Deus que prometeu isso é o mesmo. A gente precisa ser sal em todos os momentos. Digo para os jovens: se você está pensando em fazer uma faculdade, ou se você está numa faculdade, se você ainda é solteiro, preste muita atenção naquilo que eu vou dizer. Se a sua faculdade não é para a glória de Deus, tranque ela hoje. Entre no site da Junta de Missões e vá para os lugares mais terríveis desse Brasil dedicar a sua juventude para Jesus. Não entre no padrão desse mundo achando que você vai elevar o seu estado social. Esquece isso. O nosso tempo nesse mundo é muito curto para você desperdiçar desejando ter um carro bom,
grande apartamento e uma boa aposentadoria no fim da vida. Você que está no outro extremo, está chegando aí o fim da sua contribuição. Se Deus quiser, você vai entrar na aposentadoria, glória a Deus. Se você tiver uma renda, irmão, vende a sua casa, vende o seu carro, se muda para uma região ribeirinha e vai pregar o Evangelho de Cristo para as pessoas. A gente não tem tempo para perder esse mundo. Se a gente não for sal, a gente é inútil. Se a gente não está pregando Cristo, a gente é inútil. A gente precisa fazer a diferença nesse mundo. A gente não pode se comparar com as pessoas lá de fora. Seu objetivo de vida desse ano não pode ser conseguir uma promoção no seu trabalho. Não pode. Só uma igreja perseguida de verdade é que mostra que tem fé em Jesus. Tenho estudado um pouco sobre os nossos candidatos. Tenho pensado em dar um direcionamento para a minha igreja com relação ao voto. E sabe que estudando essas coisas, eu tenho parado para pensar, eu mudei a minha visão por completo. Sabe o que eu quero? Eu quero que o pior corrupto de esquerda seja o presidente da nossa nação. O pior. Eu quero que vá para lá alguém que legalize o aborto. Eu quero que vá para lá alguém que pregue o homossexualismo para as nossas crianças. Eu quero alguém que queira entrar dentro do nosso lar e destruir as nossas famílias através de um celular e de uma televisão. É isso que eu quero. É só assim que a gente acorda. É só assim que a gente acorda. É só desse jeito, é só através de um enfrentamento de verdade que o verdadeiro cristão aparece. É só no momento de perseguição e de dor que a gente lembra que a gente precisa preservar a nossa família como sal. Você pode dar glória a Deus porque as minhas ideias não são as ideias de Deus. Talvez Deus seja muito mais misericordioso. Talvez não, tenho certeza que Ele é muito mais misericordioso do que eu. Mas eu digo para vocês, se a gente não mudar a nossa cabeça e entender que onde você estiver, você tem que levar pureza, preservação, sabor e adubo para essa terra. Se você não entender isso, você vai ser lançado fora. Você não vai prestar para nada. Nós precisamos ser salvos. Senhor Jesus, esse texto é bem claro. Ele é desafiador. Muitas vezes ele chega para o nosso coração de uma forma dura. Mas muitas vezes o nosso coração é ainda mais duro. Pai, a única coisa que eu queria é que a gente não saísse daqui pensando da mesma forma. Eu queria que no mínimo a gente chegasse em casa e a gente pudesse rever esse texto,
pudesse fazer uma oração sincera e dizer para Jesus: Senhor, nos perdoa. Nos perdoa porque a nossa nação tem vivido a corrupção, porque nós como igreja deixamos de ser sal. Nos perdoa porque os nossos filhos têm se corrompido, porque nós como pais não somos sal. Nos perdoa porque os nossos pais têm se corrompido, porque nós como filhos não somos sal. Perdoa porque a gente não tem levado pureza nem no supermercado. Perdoa porque a corrupção ela faz parte do nosso dia a dia. Quando a gente chega na faculdade, recebe a mensagem do nosso amigo no WhatsApp dizendo assim: assina a chamada para mim, a gente vai e assina. A gente está fazendo parte da corrupção deste mundo, ao invés de nos posicionar como sal. Pai, gera em nosso coração o temor da justiça de Deus. Dá para cada um de nós, Pai, a certeza e a convicção de que se nós não formos corretos diante de Ti, nós pagaremos o preço justo pelo nosso erro. Pai, eu tenho olhado a Tua igreja e tenho clamado por ela. Mas muitas vezes o meu olhar é tão arrogante que eu não consigo enxergar que o fato dela estar corrompida tem tudo a ver com a corrupção do meu próprio coração. Muitas vezes eu falo mal da igreja como se eu não fizesse parte dela. Tem misericórdia daqueles que têm esse mesmo hábito, Senhor. Que nós possamos assumir a nossa responsabilidade e começar a ser sal no meio da nossa igreja. Tentar extrair o melhor do nosso irmão. Fazer com que a nossa igreja tenha um sabor agradável para a transformação deste mundo para a honra e glória do Senhor Jesus. Pai, nos ajuda, porque a tendência é vivermos a mesma vida que continuamos vivendo todos os dias. Mas se o Teu Espírito Santo agir em nós e nos modificar lá no fundo do nosso coração, ainda hoje nossas ações serão de sal em qualquer lugar onde nós estivermos, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos e clamamos.